Essa é Gleice Albuquerque, uma mulher que transformou a maternidade no maior propósito da sua vida. Mãe de 3 filhas que ela chama de seus maiores casos de sucesso, Gleice nos mostra que é possível ressignificar o passado e escrever um futuro brilhante. Prepare-se para conhecer a história de uma mulher determinada, que inspira todos nós a buscar a nossa melhor versão. A história dela você confere agora no Pimenta Cast. Extraordinário, abençoado, bom dia, boa tarde, boa noite. Começa agora mais um Pimenta Cast. Eu, Patrícia Pimenta, aqui diretamente de Porto Velho, capital de Rondônia, trago para você esse podcast mais quente aqui do Norte. E aí, preparados? E aí, hoje, quem vai ser o nosso novo escritor? Como vamos conhecer essa autobiografia de valor? E aí, preparados? Sente-se, fique à vontade. Fique confortável na sua cadeira, na sua poltrona, no seu sofá. E começamos agora mais um Pimenta Cast. Com uma maravilhosa, com um coração imenso e 3 filhas maravilhosas. E aí, já sabe quem é? Quero que vocês só escutem a voz dela no fundo. E imaginem quem é. Além de linda e maravilhosa, uma perfeição de ser. Obrigada, muito obrigada, gente. É um prazer estar aqui na editora maravilhosa que também faz jus ao nome dessa profissional incrível que eu tive o prazer de conhecer através de uma amiga em comum, que é a Patrícia Pimenta. Isso mesmo, gente. Quem você está ouvindo a voz é a Gleice Albuquerque. E aí, preparado? Preparado para ver uma obra maravilhosa que a gente vai deixar postado aqui a capa para vocês? Agora, antes de falar sobre essa obra maravilhosa, Gleice, eu quero conhecer a biografia da Gleice Albuquerque. Vamos? Vamos lá. Bom, primeiramente, muito obrigada mais uma vez por estar aqui fazendo parte desse podcast incrível. Amo podcast, faz tempo que não bato um papo assim, então estou sentindo lisonjeada, né? Gleice Albuquerque é aqui do Norte, de Porto Velho, 34 anos, filha amada de Deus. Sou mãe de 3 meninas maravilhosas, 3 criaturas enviadas por Deus, que são uma bênção na minha vida. E que sem elas, eu não sei onde eu estaria, né? Para ser bem exata. Porque a vida para mim ela começou muito cedo, né? Me tornei mãe muito cedo e através da maternidade realmente eu consegui descobrir o sentido da vida. Olha que coisa, né? Quantos anos têm suas princesas? Bom, as minhas 3 filhas, nós temos a Esther, que é a caçula de 7 aninhos. Temos a Ana Beatriz, que tem agora 12, vai fazer 13 agora na outra semana. E temos a Laura Sofia, que é a nossa Miss, né? Também do Norte, a mais velha. A Laura Sofia, ela vai fazer agora 14 anos. Agora, tudo nas próximas datas. Então, temos 2 mocinhas em casa e uma princesinha, né? Quer mandar em todo mundo, inclusive. Ai, Gleice, que honra te conhecer. Como é bom, né? Como é bom se conectar com pessoas de Sim. energia do bem. Mas agora eu quero conhecer você na sua primeira infância. Como foi sua primeira infância? Ai, ai. Então, vamos lá. A minha primeira infância, que é algo que eu vou deixar bem específico no meu livro, essa minha trajetória, ela foi um pouco desafiadora, né? A minha primeira infância, ela me ensinou a ser forte, né? A minha base, que eu me entendo por gente hoje, é tudo que eu aprendi lá. Então eu não vim de um lar como eu queria, né? Cristão, aquele lar funcional. Eu não vim desse lar. Eu venho de um lar, assim, violento, né, infelizmente disfuncional, né, por uma falta de pai. Então, boa parte da minha infância foi criada com vó. E teve seu lado bom também, porque vó, ela nos enche de amor. Minha avó me ensinou muita coisa, meu avô. Então, boa parte dos valores que carrego hoje veio desse pilar, né. Mas a minha infância também me ensinou a eu mesma me defender. Eu tive que aprender a me defender muito nova. Então, assim, amo minha mãe, né, amo meu pai, amo meu padrasto, mas a gente precisa falar, né, de Você é alguns pontos. rondoniense, Gleice? Sou daqui. Nascida daqui. Uhum. Qual cidade? Sou daqui de Porto Velho. Porto-velhense. Mas engraçado é que a minha mãe, ela é do interior de Manaus, né, minha mãe é de Manicoré, né, do Amazonas, e ela é loira, branca dos olhos verdes. Já o meu pai é os traços dele, né, morena, cabelo preto, né. Calma, peraí, é Muita sua coisa. mãe. Calma que vamos explicar. Você é daqui, Sim. porto-velhense, a sua mãe é de Manaus. Ela, na verdade, ela é de Humaitá, perdão. Ela é de Manicoré. E os traços dela, assim, não condiz, né? Minha mãe é branca, dos olhos verdes, então eu puxei todos os traços do meu pai. E também tem um pitaco ali de uma japonesa ali, né? Tem uns traços, né?
do Oriente, então saiu essa misturinha aqui, né. Que Mas legal. parece que eu que sou, né, de Manicoré, minha mãe que é de outro lugar. E eu amo os traços que eu tenho, inclusive as minhas filhas, a mais novinha, ela tem os meus traços, né. Todas Sim, são daqui, todas elas mas são a mais daqui. nova, a Esther, ela parece mais a sua feição do rosto. É, todo mundo fala isso, né, não sei. Mas eu me sinto assim, já as outras elas são mais clarinha, cabelo mais castanho, meio puxado pro loiro, assim, né, é uma mistura, né, É mas uma a mistura boa, perfeição de né. Deus, né. Mas para quem tá aí fora, nos assistindo de Portugal, Estados Unidos, França, Bélgica e vários outros países, Uau, que chique. que a editora tem 8 selos até o momento, Uau. e com isso essa repetição desse podcast vai ser transmitido para todos esses países. Vamos falar sobre Rondônia, o porquê dessa mixigenagem tão importante que é Rondônia. É uma terra que acolhe muitas pessoas de todos os outros nossos estados. Foi colonizada por pessoas pernambucanos, por baianos, Uhum. mineiros, e traz essa mixigenagem. Então, quando a gente fala, igual eu sou filho de mineiro, com mato-grossense e goiano, e baiano. Então, tipo assim, eu falo que lá na minha casa todo mundo come bem. Isso é verdade, eu sou da casa, é verdade, Todo mundo comprovo. come bem, né, Lucas? Uma hora dessa eu vou desenhar pro Lucas, gente. Porque ele falou que eu não tenho cara de quem cozinha, vocês acreditam? Cozinha magnificamente. Só vocês colocar um podcast na cozinha dela, vocês vão ver a mão, ó, abençoada que ela tem. Mas voltando aqui, mas essa mixigenagem é muito interessante, Sim, tanto para culinária, quanto para diversidade de pessoas, quanto para cultura e também para empregabilidade. verdade. E aonde vem esse E dom seu da fala? então, Desde a vamos infância? vamos do começo, exatamente, né. O meu perfil comportamental é dominante e influente, né, só que a minha influência ela vem do berço, eu sempre tive uma facilidade muito grande de me comunicar, né. Na época que eu era pequena, eu via muito que falava que tinha botado pinto pra pé na minha boca, né, esse era os linguajar dos povos antigos, né, então eu ficava querendo entender aquilo, né, mas aí conforme o tempo foi passando, eu não me via como uma comunicadora. Por isso a importância de nós pais sabermos conduzir os nossos filhos da forma como tem que ser, respeitando a identidade e o comportamento, né, o perfil dele. Porque eu precisei me adaptar ao longo desses anos para me encaixar numa caixinha para ser aceita. Então, eu não tive aquela validação, sabe: "Filha, você é isso, você é extraordinária, você vai ser uma comunicadora". Não, com o tempo, com os traumas, né, com os percalços, eu me vi trabalhando em qualquer lugar, menos na área que eu estou hoje, que eu sou jornalista, sou comunicadora, né. Então, assim, é um prazer hoje fazer o que eu amo, mas nem sempre foi assim, né. Então, eu passei aí longos 27 anos, 28, assim, perdida profissionalmente, né. Eu tenho a minha área de formação em administração, mas ela não se deu na comunicação por conta de um AVC, né, que eu tive num outro local de trabalho, uma emissora. Então, como eu falei para vocês, hoje quem vos fala é alguém que realmente descobriu essa identidade, mas já madura, né, depois de ser mãe. E tá tudo bem, né, cada um tem o seu tempo, tem a sua história, Tem o mas seu processo. mas o meu processo ele foi muito árduo, então, por muito tempo, por ouvir vozes, né, vozes que não é a do criador, eu acabei querendo me encaixar em muitas Quais as caixinhas, né. outras profissões que você já Exato. teve? Então, isso que eu ia falar, eu era muito aleatória, né. Eu comecei a trabalhar muito cedo, aos 16 anos, então já fui vendedora, já vendi vade-mecum, trabalhei como auxiliar de dentista. Olha só, nada a ver comigo, área da saúde. Admiro quem trabalha, mas eu não me vejo nessa frente aí. Então já trabalhei com advogados, trabalhei muitos anos em escritório de advocacia, já fui bancária também. Então, Já foi assim, muito bancária? aleatória, exatamente. Eu trabalhei no Santander, né, na época era Banco Real, então eu entrei aí nessa transição bancária, então assim, a Gleice é uma caixinha de coisas, né, então Mas mas eu acho que tudo é uma transformação, né, quando a gente tudo isso fala cooperou, Patrícia. ser bancário ou trabalhar no ramo, eu também já fui menor aprendiz Bradesco, depois Banco Brasil e alguns outros órgãos e Uhum, cooperativa de crédito. O que que acontece? É tudo uma experiência e tudo são exatamente. pessoas, né, É tudo tudo sobre são pessoas, pessoas. tudo sobre pessoas, então, o que me tornou hoje essa mulher que sou, mulher forte, né, bem posicionada, sei o que quero, foi muitas, validações internas, muito, sabe, muito treinamento, muitos cursos para que a gente consiga chegar, né, até o objetivo. Porque é aquela história que fala, né, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Qualquer Aprendi isso caminho na serve. pele, viu gente, não é legal, não é legal. E a parte boa de você passar por essa transição, Patrícia, de nova identidade, sabe, de você realmente ressignificar,
né? As memórias é que você pode também passar isso para os seus filhos. Porque aquilo que eu não tive na infância foi o que eu ressignifiquei na minha história e na minha maternidade, né? Nem Bacana. sempre foi flores, eu errei muito no início, né? Fui mãe muito nova, não veio um manual de instruções, né, sobre Não como vem. ser mãe, como que Um é o... aviso aí pra você de casa, não vem Exato, manual de instruções, não vem, super difícil. não vem. Igual eu falo, o mais fácil é trocar as fraldas e amamentação Sim. e o primeiro aleitamento. Essa é a Agora, parte mais técnica, vamos dizer assim, né? A gente tem uma noção agora como realmente você lidar com o temperamento de cada filho, entender, conhecê-lo, dedicar tempo, né? Não é um processo fácil. Então, eu aprendi também na vida, na prática, né? E graças, como eu falei, Método CIS, né? Esses cursos que eu fiz, mentorias, a Wayfall foi um grande investimento na minha vida, inclusive para você que nos assiste. Eu deixo, né, essa recomendação porque nós precisamos de pessoas, nós precisamos de mentores, nós precisamos de discipuladores, líderes realmente que se identifiquem com os nossos valores e nos ajude a ser uma pessoa melhor. E é o que eu faço com as minhas filhas, né? Então, depois que eu ressignifiquei, reprogramei as minhas crenças, eu comecei a olhar para elas de uma outra forma, porque eu tinha um olhar doente, sabe? Assim, eu via a maternidade como algo pesado, como algo que, né, chegou muito cedo, eu era muito frustrada. Então, quando a gente começa a olhar para a infância, entender e fazer caminhos de volta, perdoar pai e mãe, né? Ter um encontro com você mesmo, aí tudo vai dando certo, tudo vai se ajeitando lá de fora. Então, graças a esses cursos que eu fiz, as minhas filhas notaram essa mudança em mim e eu comecei a investir nelas. Então, elas também são comunicadoras, Patrícia, todas as também três, são. E como, todas seis. antes de você comentar sobre como elas são comunicadoras, como você voltou para sua origem, que é a comunicação? Ah, essa história foi muito marcante, né. Na verdade, também não tem muito tempo, e o engraçado é que enquanto eu fazia o curso de administração, que foi no início de 2017, o Lucas foi meu colega de sala de aula também, foi o meu parceiro. Engraçado que eu cursando administração, eu criei uma produtora, né. Eu me casei com o diretor de imagens da época da Rede TV, e ele me conduziu nesse processo da comunicação. Então foi no meu casamento, né, que eu reencontrei a minha essência. Então ele foi me lapidando, ele foi me moldando, né, porque eu tive aquele acidente de trabalho, como eu falei para vocês, mas quando eu comecei a faculdade, começou meu treinamento para comunicação, então já vai fazer aqui 10 anos já que eu tô nessa área, e nesse período as meninas também foram conduzidas por mim e por ele. Então nós tivemos a web digital, não existe mais, mas foi uma escola. Então, Entendi, web digital. web digital, ela fazia esses trabalhos audiovisuais que hoje todo mundo já é mais familiarizado, mas na época ainda era algo novo, né. Então, esse conhecimento que ele teve na TV, ele passou para mim e nós replicamos sobre as meninas. Então, desde os 6 aninhos, as minhas filhas maiores, elas já gravam, elas apresentam, elas falam línguas de sinais, né, elas interpretam. Que legal. Então as meninas, assim, elas foram o meu maior case, são o meu maior case de sucesso. E é a prova de que é possível sim, né, nós ressignificarmos, né, essas memórias ruins, nos tornarmos mães e pais melhores. É possível, é E possível. falando sobre o case de sucesso, as suas princesas aí estão com 14, 13 anos, Isso, 7, e já estávamos por na pré-adolescência. Como é esse exato. case de sucesso agora? Qual é o investimento desse para Rondônia? Tem Rondônia ou tem mais alguns outros lugares do mundo para esse Ah, case de sucesso? bom. Vendo os talentos que elas têm. Você poderia também colocar quais os talentos que cada uma delas tem? Ah, com certeza. É uma coisa que eu aprendi nesse processo, né, Patrícia, e observando outras pessoas, ouvindo outras mães, não comparar os filhos. Essa é uma virada de chave que eu entendi e passei a respeitar o tempo delas. Não é porque uma tem uma facilidade maior de interpretar que a outra tem que ter. Por exemplo, a Ana Beatriz, a minha filha do meio, ela é atriz. As duas são atrizes, são do elenco do governo aqui do estado de Rondônia. Elas fazem espetáculos, só que mesmo assim cada uma tem uma habilidade diferente, né? Enquanto a outra está performando ali diversos personagens, entra e sai com facilidade, a outra já tem mais habilidade para fotos, né? Tanto é que ela é Miss Brasil, né? Então, cada uma no seu quadrado e tá tudo bem, elas se complementam. E a E a pequenininha? pequenininha, A né, Esther? dominância extrema, né, ela é uma líder de natureza, então assim, impõe aquele temperamento quente, a gente tem que ter um jogo de cintura ali com ela, sem, sabe, castrar, né, treinando esse talento e falando: "Caramba, como que pode, né, são 5 dedos na mesma mão e todos diferentes". Então, eu não comparo minhas filhas. Mas qual habilidade que você vê que a Esther
como menor, até um Uhum, case para as próprias mães ver a habilidade. uhum. Uma habilidade que é Esther, além da liderança. Sim, além da liderança, é a comunicação também. Ela é muito expressiva. E uma coisa que eu aprendi com ela, a acolher as emoções dela. Porque assim como ela é autêntica, né? Ela é quente, eu também sou. Então, assim, é um desafio, né? Nós lidarmos com um ser pequeno que é igual a você, é impressionante. Então, É, à medida que eu acolho a ela nas crises, nos estresses dela, eu também me acolho. Porque na infância eu não fui acolhida. Então, quando eu não tenho isso na infância, eu vou ter problemas, eu vou ter desafios, né, para acolher o filho. Então, assim, das três, ela é a quente, ela é fogo. Onde ela chega, ela é notada. As outras também são, mas são maiorzinhas, então dá para ponderar. Elas é, têm inteligência tem mais emocional, elas são muito educadas, elas sabem mediar muitos conflitos. Então isso é muito bacana. Mas O como eu meu falei, nem sempre caser de foi assim. sucesso também é o meu estagiário. Não sei se você viu, hoje Heitor ele tá Pimenta. de férias, né? Mal começou o estágio, tá de férias, o Heitor Pimenta. Oh, coisa boa. Muito Mas o meu bom. caser de sucesso é ele ter o temperamento químico diferente que o meu. É Ele é mesmo. mais amoroso, mais influente, mais comunicativo, mas ele é mais amoroso, é mais brando. Só que tem alguns desafios. Uhum. Por exemplo, o sono da manhã. É o inverso. Ah, é engraçada a rotina deles dois nos stories, ela falando ali do sol da fazendinha e ele tá em outra vibe, tem outro universo. Gente, é muito engraçado, mas realmente faz parte do Faz do parte. nosso mundo, né? A gente se adaptar aos nossos filhos, equilibrar aí essa balança, as emoções e um se adaptar ao outro, né? Adapta o Para que outro. todos convivam bem em paz, né? Lá em casa, quando acontecem os atritos, que é normal, né? As pessoas discordarem, a gente tem a lei, né, de ir lá e se desculpar. No fim do dia, ninguém dorme brigado com ninguém, a irmã pede perdão para outra irmã, e a gente vai e faz uma aliança ali, diz a paz do Senhor e vai dar tudo certo. No outro dia É uma vida vida que que segue. segue. É porque desde agora eu treino elas e faço elas entenderem que uma tem que proteger a outra. Elas são cúmplices. Por isso que eu falo, pai e mãe, nós temos que parar com essa ideia de que nós somos insubstituíveis ou somos eternos. Em algum momento, nós vamos falhar ou nós vamos faltar, né? Então, por alguma circunstância, a gente precisa entender que nossos filhos, eles precisam ser independentes. E desde pequenas eu treino minhas filhas para isso, para a vida, para elas serem independentes, viradas. Então, outra coisa que eu fiz com as meninas, investir em conhecimento. Então a Laura estudou culinária no IGA. Então ela sabe fazer comida, a outra também. Só que a Bia a pegada é o doce, ela é o salgado. Então assim, uma se complementa na outra. E a Então você pequenininha, fez o curso de culinária isso, com elas. isso. As meninas estudaram, a Laura Sofia no IGA, ela pediu de presente. E aí ela amou, foi um curso de 6 meses, que é a turma dos cozinheirinhos. Eles aprendem ali 4 nacionalidades, né, culinária de fora, então muito legal, porque isso ela aplica em casa. E aí nós temos a escala das atividades domésticas, Que porque legal. uma coisa que as mães precisam entender é que nós não precisamos dar conta de tudo. Ah, mas meu filho é pequeno, coloca ele para aprender a limpar a casa, com você a guardar os brinquedos, porque se você não ensinar agora, não vai querer cobrar lá depois que o menino estiver grande, né? Então lá em No seu casa livro vai ter esses pequenos fatos vai, de ensinamento, como vai, fazer. vai porque a maternidade ela é aplicada na, ai gente, desculpa. Deixa eu só tirar aqui. Vamos Não, dar um, precisa atender, atenda. deixa eu só tirar aqui. Pronto. O que que eu entendi, né? Que a minha maternidade ela se tornou mais leve quando eu entendi que eu não precisava dar conta de tudo. Porque criar filho só é um desafio, né? Mas não é impossível, desde que você consiga conciliar, né, essas frentes. Por exemplo, eu em casa hoje é difícil eu limpar a casa, de verdade, porque nós temos isso muito bem organizado lá em casa. Horários, nós temos ali a escala semanal. Então, durante a semana, a Laura, por exemplo, está na limpeza da casa, varrer, passar pano, limpar ali o cocô do cachorro. Na outra semana é a Bia. Então, ninguém sobrecarrega ninguém. Então, nós temos ali um Um fluxo, rodízio. nós temos um rodízio que ele é bem cumprido, né? Então, assim, tem as recompensas também. Então, elas, em contraparte delas, treinam o vôlei, elas têm o teatro também. Então, assim, tem os prazeres e tem os deveres. Tem um E vamos prós e tem os equilibrando. ônus. Exato, vamos equilibrando. Então, lá em casa, eu não pratico mais, sabe, aquela lei do faço o que eu digo, porque eu era muito assim, sargentona, porque era o estilo de vida que eu tive, né? Faz isso, faz. Não, filha, vamos lá. Eu mostro como é, eu acompanho o processo, depois eu delego. E aí, com o tempo, elas foram treinando e deu tudo certo. Então, Que eu legal. tenho parceiras em casa. Tenho filhas que são meus braços,
que eu saio, eu volto, e as coisas têm que estar em ordem, porque a gente tem um entendimento que isso é um compromisso diário nosso. Então não tem essa de, ai, a mãe sobrecarregada. Já passou essa fase, porque quando são menores, claro, exige mais da gente, né? Exige. Mas à medida que elas vão crescendo, quanto menos os nossos filhos precisarem da gente, melhor. É o caminho que a gente tem que entender que tá dando certo, porque essa é a meta, né? Nós deixarmos os filhos caminharem com as pernas, né? Claro que com o ensino, com o valor aplicado, mas lá em casa, assim, eu não tenho esse problema. Isso é bacana. Quando a gente fala de meta, de padronização e cronograma de execução de filhos, é interessante, porque esse livro vai falar muito sobre isso. Sim. Sobre maternidade, sobre organização, como ser, e principalmente mãe solo, né? Porque eu também Sim. sou mãe solo, sei da dificuldade que é. E às vezes não é opcional você ser mãe solo. Aconteceu e ali Sim. tá um certo acompanhamento que você tem que resolver. Você tem que Exato. acompanhar um ser que depende de você, Uhum. é condutas, é regras, é normas. E assim, Exatamente. a gente estava acabando de conversar antes de começar a gravação sobre a dificuldade que temos, às vezes, realmente das atividades. Um cronograma funcionaria muito bem. Sim. Quanto mais cronometrado, mais disciplina, mais há. Aí a pessoa fala assim, nossa, vai servir agora na infância e depois. Você vai ter um adulto mais organizado, Verdade. você vai ter um adulto mais padronizado, você vai ter um adulto que sabe aprender a fazer uma própria comida. O básico. Sim, e sabe o que é legal lá em casa, Patrícia? Que as pessoas, quando vêem nos meus stories, ou quando elas comentam na escola, elas ficam assim, como assim? Sim, senhores, as minhas filhas não têm celular. Não tem. Pra não dizer que não tem, tem aqueles antigos que chamam de tijolão, mas é porque quando eu preciso fazer uma ligação, alguma coisa corriqueira, só. Elas não têm acesso a celular. Claro que assiste ali um filme, sabe? Tudo no equilíbrio dá certo. Agora, criança não tem que ter celular. Ah, mas as meninas estão crescendo. Mas eu ainda entendo que não é o momento. Então, e o bacana aqui lá em casa é que tudo elas entendem o porquê. Eu não falo assim, ah, não vai usar o celular. Não, você não vai usar o celular por causa disso, disso, disso. Aí eu Então você mostro. cria sem telas. Sim, Só a tela da crio TV sem ali telas. para poder. Exato. E a gente tem um momento, horário. Esse é o segredo, é você dar limite para o seu filho. Porque quando não tem limite, infelizmente, nós geramos delinquentes. Pessoas sem limite, sem rédea. E não é assim que funciona, né? Porque o limite, o cuidado, ele também é uma forma de amar o filho. Que bacana. Né? Então, lá em casa, nós temos esse combinado. Ah, vai ver o desenho, é por tempo tal. E que desenho é esse? Eu preciso saber o que elas estão assistindo. Né? Então, assim, elas são crianças felizes, elas são crianças saudáveis. E nós temos esse combinado. Esses né? dias eu vi mesmo, eu falei, ô Heitor, é sério, mãe? Lá não tem celular. É que você não foi lá, mas lá não tem celular. Eu falei, olha que máximo! Não tem celular. E o Heitor falava, como assim vocês não têm celular? Como é que vocês conseguem viver, fazer as coisas? Aí as meninas... Porque ligar pra sua mãe perturbando na hora que ela tá palestrando. Sabe o que é legal? As crianças de hoje, elas precisam aprender a lidar com o ócio. A Laura, quando ela tá entediada, a mais velha, ela vai fazer crochê. E sabe lá Deus como que ela aprendeu a fazer esse crochê. Tem um tempo que eu libero o YouTube, que elas querem aprender alguma coisa, porque eu falo, a gente tem que usar as coisas para utilidade. Quer usar o YouTube para quê? Para aprender? Então, uma foi aprender a tocar pandeiro, que é a Bia E toca bem. toca bem, até demais, né? Até barulhento na escola. E a outra aprende a fazer crochê. Então a Laura é calmaria, a mais velha, né? Ela é calma, Branda. ela é amorosa, ela é doce, ela sempre foi assim. Faz o crochê dela, também tem que ser calma. faz né? o crochê dela, não quer guerra com ninguém. Já a outra é barulhenta, a Bia, aí junta com a outra que é Toca que é no meio do quente, mercado. aí é uma confusão, anda com a meia na cabeça, aí bate o pandeiro. Então, assim, é a vibe delas. Então, eu entendo o contexto, eu abraço, eu acolho e vou lá e invisto. Aí vou assistir elas no treino, jogo com elas também, participo, porque eu também fui atleta no passado. Então, é uma conexão, é um tempo nosso. Então, nós geramos boas memórias juntas, nós aproveitamos bem o tempo e aprendemos coisas novas. Então, lá em casa, uma ajudando a outra. Aí, uma está estudando para tarefinha, a outra vai e ajuda. Então, a gente tem esse elo de cumplicidade muito bom. Bacana. E fazendo um adendo que a Patrícia falou, né? O fato de nós estarmos como mães solteiras, não foi uma escolha, aconteceu e nós precisamos tocar a bola dali pra frente. Não tem muito o que pensar, né? Ou Tem vai ou muito, vai. não tem muito. É ir pro ataque. É todo Exato. dia. E as pessoas olham pra mim e falam, nossa, mas você tem 3 filhas, né? Não quer casar de novo, um marido. E o que que eu aprendi ao longo dessa jornada, né? Eu venho de 2 relacionamentos, né? De 2 casamentos. E com muita tranquilidade falo abertamente sobre isso, né? Foi uma escola pra mim, né? Casamento continua sendo bênção, né? Porque eu acredito nisso.
é uma raiz que carrego sobre os meus valores, mas eu também acredito que nós não podemos também colocar qualquer pessoa dentro de casa, se envolver com qualquer pessoa, né? Infelizmente, os dados são alarmantes, Com né? certeza. De relacionamentos à base de carência, a mãe mal conhece, não puxa a ficha criminal, e depois, infelizmente, vem aí o problema, vem as consequências, e quem paga são os filhos, né? São abusos, são também o alto índice de abusos, também somos o terceiro no país com maior No índice de ranking, feminicídio. sim, Então, assim, a gente fica aí disputando o primeiro, o segundo e o terceiro lugar desses exato, dois índices, tanto de abuso sexual quanto de abuso, né, no geral. no geral, e E feminicídio também, porque às vezes acontece da mãe exato. descobrir e acabar perdendo até a vida. Exato, e os dados são alarmantes. Inclusive, Patrícia, eu palestro sobre isso. Eu faço parte da comunidade Azepaz, sou mentorada da psicóloga Leilane Rocha, Que porque bacana. eu vivi isso na infância, né? Sobre essa questão sobre abuso, é algo muito, uma linha muito tênue, algo muito delicado, mas eu aprendi a ressignificar também essa dor, né? Então, assim, foi algo que tocou a minha geração. Infelizmente, vem de muitos anos essa perseguição na área sexual da nossa família e tocou na minha geração, né? Então eu sei o que eu falo. E o que que eu fiz com essa dor? Eu procurei aprender, ressignificar, porque se o abuso acontece, independente se é dentro de casa ou fora, é porque não teve uma instrução correta da Correto. mãe, do pai, porque é o pai que tem que proteger, mas quando não tem esse pai, a mãe entra com conhecimento e aplica no filho, independente da idade que ele tenha, porque desde pequenininho a gente pode aplicar a educação sexual, desde bebê, na verdade, né? Tem os Desde bebê. métodos, tem a forma correta. Então, o que que eu fiz com isso? Eu não fiquei me lamentando, eu não fiquei ali, ouvido aos céus, não. Você tem que levantar, como a gente falou, tem que levantar e seguir. Bola pra E frente. como que segue? Segue na derrota, na vitória, segue se lamentando. Ou no E, vitimismo, né? A exato, gente fala sobre as vítimas que viram vítimas. Vítimas que viram vítimas dentro dos índices são mulheres que já sofreram abuso, que elas acabam tendo filhos ou não, e acabam sendo vítimas de novo, porque elas não externalizaram a dor. sim, E acha que às vezes essa mistura entre o medo, a inconsciência e aquele abuso vira amor. Então, a proporcionalidade dessa mulher ela voltar a se relacionar com é, pessoas de mais má índole é muito maior, porque é um índice. A gente está falando de neurociência base. É onde o neurotransmissor, se você é viciado em tomar coca e você continua tomando coca, quanto mais tempo você tomar Coca-Cola, mais você vai gostar. é E aí o que verdade. acontece? Quando você fica um período que você desintoxica, aprende que aquilo não é tão bom, ou que pode ter um momento para tomar o correto, tudo bem? Ok. E aí a mesma coisa é com relacionamento. Às vezes a mulher, ela foi agredida na primeira infância, às vezes com 3, 4 aninhos ou até menos, e depois ela guarda aquele vestígio. Por quê? O nosso cérebro cognitivo grava memórias e grava olfatos, cheiros, tendências, sonoridade desde o feto. Então, quando você fala assim, ela tinha 4 anos, ou ele, a criança, o menino, tinha 3, 4 anos, ele não lembra, ele lembra. Sim. Ele lembra, ele sente o cheiro, o olfato e várias outras coisas. E isso, se não for alimentado, quando esse adolescente ou essa adolescente voltar para a idade ali dos 15, 16 ou até mais, ou até menos, às vezes 10, 12 Uhum, anos, ela acaba sofrendo aquele momento de novo. Por quê? Porque aquilo foi uma mistura de medo, contencionalidade e dor. sim. Então a criança não sabe o que é dor e o que é amor. Porque a primeira tensionalidade da criança, bebê, quando ela sente dor, a mamãe dá o carinho e o Uhum. peito. Então eles se misturam. E é bom quando é tratável. É importante ser tratável, igual você falou. Eu quebrei ciclos. E como foi quebrar ciclos para você? Ai, quebrar ciclos para mim foi libertador. Começou esse processo em 2021, né? Eu tinha acabado de me formar, tinha comprado uma empresa e no auge veio essas situações, né, familiares e, claro, gatilhos, né, lá daquela infância. Então eu sempre digo que tudo que acontece de ruim ou de bom coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Porque eu Amém. tinha muitas situações mal resolvidas lá atrás com o meu passado. E com essa situação, que apesar de muita dor, como eu falei, que tocou a minha geração, eu precisei fazer um longo caminho de volta. Então, era a Gleice se tratando, era a Gleice criança ali, tratando as feridas, as dores, né, com o IFOL, com a minha jornada na Febracis, né, com a minha espiritualidade. E eu fui vencendo, eu fui rompendo, eu fui até o meu pai biológico, né, que foi muito ausente na minha infância. Então, quando nós temos um pai ausente na infância, nós tendemos a se envolver em relacionamentos tóxicos, né? Então, quando a gente presencia muitas cenas de briga. Então, a minha infância foi a base disso.
E eu me conectei com esses homens, idêntico da história da minha mãe, um pouquinho pior. Por isso que, pegando aqui um gancho que a Patrícia falou, né? De forma inconsciente, nós mulheres somos viciadas, né? Em Viciadas. sofrer, Homens em também, criança. reproduzir o padrão de sofrimento da mãe, de querer salvar a mãe, né? Então, quando a gente não entende isso e não resolve, nós vamos reproduzir, nós vamos repetir. A psicologia fala isso, né? Do padrão, a Bíblia, a palavra de Deus fala isso, né? A uva verde que os pais comem vai amargar na boca dos filhos. Então, quando a gente não tem esse entendimento, a gente vai reproduzir de forma inconsciente, vai se conectar. E a forma de quebrar esse ciclo foi isso, foi nesse estado de consciência, né? E Aonde a começou, aonde parou, por quê, para quê? Então eu faço essas perguntas para mim, as PPS, né, que são as perguntas de sabedoria. Por que que eu tô me sentindo assim? Outra coisa que eu aprendi foi acolher as minhas emoções. Quando eu tô num momento de fúria, quando eu tô frustrada, né? Mas por que que eu tô sentindo isso? Aí eu vou e faço aquele percurso caminho de interno, volta, né? O caminho de caminho de volta. volta, para quem não tá aí, é uma tão famosa PPS, o caminho de volta, é se perguntar pelo sentimento, a sensorialização do sentimento. Quando tem isso, o que que acontece? O nosso cérebro ele é conduzido na ida e ele pode ser na volta, que é o resgate. É como se ele trabalhasse numa voltagem de um 3.0 velocidade para trás. Uhum, E muitos ordenadores falam que isso é importantíssimo para o nosso cérebro para a gente ver o desgaste cerebral. sim. Quando você acorda num dia que você tá cansado, que nada tá dando certo, que você já acorda com aquele sentimento, Uhum. por que não tá dando certo? O que você se alimentou no outro dia que foi seu combustível pro próximo? Às vezes até uma notícia ruim, né, que você assiste ao longo da manhã ali, você mal acorda, não ora, não agradece. A gente tá nem falando de espiritualidade, a gente tá falando mesmo de gratidão, que a própria neurociência fala que libera, né? Um sentimento bom, você tem ali. Ocitocina. Exato, você exalar isso logo cedo é muito bom, muda toda a química do dia, né? Muitos médicos falam isso. Então eu tenho praticado muito isso lá em casa e ensino as minhas filhas. Então a gente acorda cantando aquela musiquinha lá do Método CIS, né? É, aquela que começa assim, depois de um novo dia, tudo vai ser diferente. Gente, sou péssima cantora, mas é um mantra. Nós ouvimos no carro, no caminho da escola, músicas que liberam essa energia boa, tira a preguiça, trabalhamos isso, mordemos a canetinha, que é uma técnica que a gente aprende, Do né, com sorriso. Paulo Vieira, porque tá tudo bem a gente não acordar bem sempre, né? Às vezes nós tivemos um dia exaustivo, às vezes acontece um fato inusitado, mas Acordar num nós, horário diferente, ter um pico exato, de insônia. temos a questão, né, do período menstrual, hormonal, tudo isso, mas assim, quem decide o que nós vamos, né, fazer durante o dia é a gente, nós estamos no comando, nós estamos no comando. O meu Farm Sum, que é o meu dourado da minha vida, sempre fala, mamãe, me fala o que que você faz. As pessoas perguntam, você toma remédio controlado, Patrícia? Porque é tão automático, você acorda e a gente vê com alto vigor e tudo mais. Eu falei, eu tenho um assim. Eu acordo, devocional, agradecimento, banheiro, depois eu ligo o som da minha TV para parar e meu cérebro começar a ativar. Enquanto eu faço meu café, minhas coisas, vou treinar, tá passando um louvor, tá passando o meu rock que eu gosto de um rock leve, eu gosto de músicas de exaltação, porque eu tiro a adrenalina de dentro do meu corpo para jogar para fora. Porque geralmente, né, às vezes eu acordo 4 horas da manhã porque eu tenho aula do doutorado. Então não é um horário fácil de acordar. Não é um horário fácil, ainda mais com a rotina puxada. Então eu determino assim, acordei, liga o cérebro, ligou. Aí eu falo, mas cada um tem um temperamento químico. Sim. Tem dias que às vezes a gente fala assim, ah, podia mais 30 minutinhos, né? Tome cuidado com os 30 minutinhos da cama. Porque ele pode te deixar com mal-estar, dores no corpo e cansaço muscular intravenoso. Como se você tivesse tomado até aquele choque, sabe? Aquela injeção. E Uhum. tivesse dado o 30 minutinhos a mais na cama. Porque você então fica 30, mais 30, mais 30, mais 30. No final dos 30 dá 2 horas. Sim, e o segredo também, é claro, nós mulheres, mamães, exercitar, né? Eu falo que a academia, ela mudou bastante, até mesmo a minha autoestima, porque eu também luto com as meninas, né? Nós fazemos Muay Thai, e o encontro ali com a musculação até melhorou a minha disposição, porque lidar ali com 3 crianças todos os dias não é fácil, e ainda que elas estejam maiores ali, grandes, requer um pique da gente, uma disposição, para brincar, para ensinar, para estudar. Então, nós precisamos também ter um olhar para a gente, né? Para se cuidar mais, para poder fazer o que a gente gosta, porque a maternidade
Ela não é essa prisão que as pessoas geralmente costumam achar. Ah, depois que eu virei mãe não tenho mais vida, não tenho mais liberdade. Não, gente, a gente consegue contornar isso, né? Através de uma rotina muito bem alinhada com os filhos contribuindo, você separando um tempo para você. Isso é saudável. Você consegue aí equilibrar os pilares, né? Que nós temos vários pilares. Nós temos o pilar familiar, social, espiritual, intelectual. É possível ser mãe e ler um bom livro, mas tudo isso é um treino, né, uma prática. Isso eu aprendi de 2021 para cá, não tem muito tempo, né. E nesse meio tempo eu também voltei para a minha área, que é a TV. Eu trabalhei ali, atuei como produtora, mas voltei para a TV. Depois que eu entendi que o que de ruim me aconteceu não mudava todo o meu percurso, foi apenas um trecho, eu falei: "Não, é possível sim, eu voltar para a TV e fazer um trabalho diferente, ter essa experiência e encerrar com chave de ouro aquele tempo", e foi o que aconteceu, né, que você perguntou, como é que foi, esse tempo na área que realmente eu amo, né. Voltei para a área da comunicação, já estou há quase 10 anos, mas já agora de 2024 para 2025, trabalhei como repórter na SIC TV. Foi um período, assim, maravilhoso, de muito aprendizado, foi uma escola para mim, porque nós continuamos aprendendo, independente do tempo que a gente esteja, foi uma escola para mim, assim, que me proporcionou viagens, experiências, conhecer pessoas novas, Momentos. momentos, ouvir histórias, porque é maravilhoso, né, você se deslocar, você conhecer histórias e ver que tem outras pessoas que passaram até por coisas piores e estão ali, vivas, né, estão bem, e isso te inspira. Então a área da comunicação, a parte que eu mais amo é essa, é me conectar com pessoas, fazer o que eu gosto e trabalhar junto, né, porque não tem coisa melhor do que você amar o que você faz, né, trabalhando, abraçando os filhos, envolvendo eles, porque para mim ficou muito claro isso. Os nossos filhos, eles precisam fazer parte do nosso mundo, Do nosso né. Então elas vão para a igreja, elas fazem academia de discípulos domingo, faltou falar esse pilar que é muito importante, né. Os espiritual. valores e os princípios cristãos, né, porque sem essa base não tem como. Essa base ela é primordial para tudo, para a mãe, para o pai, para os filhos. E não é porque às vezes a gente não tem esse sacerdote, esse pai em casa que não tem como não dar certo. Tem como dar certo sim, né, basta, como eu falei, você priorizar o que é importante. E o motivo de eu encerrar esse tempo na TV foi justamente esse, Patrícia. Eu entendi que as minhas filhas são a parte mais importante, né. Houve um tempo que eu precisei trabalhar em 2 lugares, foi puxado, é corrido, mas Ainda eu mais entendi. com a rotina, né. Exato, é muito puxado. Querendo ou não, por mais que elas me ajudem, é puxado. Mas eu entendi, falei: "Até aqui foi esse ciclo intenso de trabalho, agora é tempo de desfrutar, de descansar e estar com elas", porque a pré-adolescência é uma outra vibe, é uma outra pegada, Com é certeza. E uma agora transição. você tá em novos planos, novos comordes, né, fazendo Sim, livro, vai vir mentoria, vai vir sim. consultoria, palestras, então são outros braços se É abrindo outros também, mo né. é um outro momento que envolve outras situações, outras decisões e tá tudo bem. Eu costumo falar para as meninas, às vezes a gente não vai ter tudo ao mesmo tempo, abraçar o mundo ao mesmo tempo, mas você, priorizando a parte mais importante, indo por partes, né, por etapas, dá certo. Eu tinha esse costume de querer abraçar tudo ao mesmo tempo e eu quero ser tudo e todo e eu adoeci, eu tive um AVC e aí eu aprendi que tudo tem um tempo, né. Não adianta a gente se afobar, querer cuidar de tudo, resolver tudo, ser pai e mãe, querer a gente nunca vai desenvolver esse papel de pai. E quando eu entendi isso, eu virei uma chave. Falei: "Cara, tá tudo bem. Meu papel é esse, eu nutro as minhas filhas com amor, a minha função é essa, é acolher, é falar firme e tá", sabe? E as coisas elas vão se encaixando. Agora, quando a gente não se conhece, a gente não compreende nem a nós mesmos, como que a gente vai compreender os filhos, né? Não Sim. tem como. Então, eu também tenho um momento de pedir perdão para minhas filhas, é uma coisa que é muito bacana. Eh, a gente tem uma crença de achar que o pai e a mãe não pode mostrar fraqueza para os filhos, né, a fraqueza, né, ser vulnerável, pelo contrário. Eu quando me vejo reproduzindo padrões da velha infância, né, eu disse: "Opa, não, para, filha vem cá, vamos conversar, perdão, a mãe falou assim, isso não é de mim, vamos conversar", e todo tempo esse ajuste, sabe. "Filha, me perdoa, elas também erram", e é isso gente, nós não somos superpoderosas, Ó, então esse livro, O perfeitas. Clã das Albuquerques, vai estar em peso. É, o clã Albuquerque, eu digo clã porque realmente nós somos a casa das 4 mulheres e até os pets são fêmeas, então o total seria 7, né.
Mas o meu clã é esse, aonde eu vou elas estão. Por isso que eu falo clã. Não existe a Gleice sem as meninas. Se eu tô no trabalho, se eu trabalho com a comunicação, elas estão comigo. Se eu vou pra igreja, elas estão comigo. Se eu vou pro treino de vôlei, elas estão comigo. Se eu vou treinar, fazer um treino de atividade física em casa, elas estão comigo. Porque o filho tá vendo, né? Nós somos o espelho, eles estão vendo Uma ali. coisa é a fala, né? É, Outra coisa é a disciplina que arrasta. é o É o hábito. hábito que se arrasta. Quando Exato. você faz algo, o seu filho E arrasta. tudo caminha muito mais leve, né? Tudo é coerente. Então, assim, eu não tive uma gravidez fácil das meninas, das duas mais velhas, eu não tive um pós-parto fácil, né? Eu sei o que que é a dor de uma traição, eu sei o que que é passar por um vale, né? A ponto de quase quebrar o meu resguardo. Mas olhando pra trás, pra minha história hoje, eu agradeço por tudo que eu passei. Essa foi a maior virada de chave da minha história. As pessoas olham pra mim, a galera que sabe que eu passei lá atrás, falam: Nossa, como que essa mulher sobreviveu? Porque eu já tentei, né? Até num período conturbado, tirar minha própria vida. Eu muito novinha. Então, assim, a virada de chave foi essa: é você olhar e falar: Caramba, Deus, muito obrigada. Olha, vou falar a verdade pra vocês de casa. Não fala mais dos episódios, não. Não é porque eu não quero ouvir. É porque eu quero que vocês leiam. Eu quero que vocês vejam essa história. Essa história é real. Essa é a história de uma brasileira, mãe de três lindas e fonte de inspirações, três meninas perfeitas. Que, assim, tem uma história imensa pra contar pra você que acha que às vezes a vida tá fácil, tá difícil, que também, infelizmente, às vezes pensa em tirar a sua própria vida, ou que aconteceu algo no seu passado que tenha sido muito difícil. Uma palavra vem à tona aqui agora. Eclesiastes. Na Eclesiastes 13. Uhum. Todas as coisas àqueles se acrescentam. Aqueles Sim, que amam a Deus. coopera. A gratidão, ela muda todo Cooperam o e amam a sentido. Deus. A gratidão, né? Ela muda todo o sentido. Por isso que tem essa palavra especial no meu livro, né? A gratidão, ela realmente é a base da minha vida hoje, o motivo de eu acordar, sorrir. Porque se eu for olhar para tudo de ruim que me aconteceu, eu não sigo mais, não tem motivo. E aí eu olho para minhas filhas e elas, mesmo eu sendo falha, mesmo eu errando, elas me amam, sem cobrar nada, né? Essa parte, assim, Perfeito, essa é a gente. parte mais incrível da minha vida. Eu não espero mais nada de ninguém fora, sabe? Eu parei de esperar a aprovação das pessoas, de alguém me validar. Ah, se você. Não. Pra mim, o que aquece meu coração e que me deixa firme todos os dias Transbordando. é as minhas filhas olharem e falar: Obrigada, mamãe. Obrigada por esse momento, obrigada por essa experiência, obrigada por me ajudar na tarefa de casa, por receber minhas amiguinhas para fazer trabalho aqui. Então, assim, pra mim, isso é a maior riqueza que existe. Não é a Gleice que faz, não é a profissão, é importante, mas as minhas filhas hoje estando bem encaminhadas pra mim é Posso te deixar uma uma frase? coisa incrível. Posso te deixar uma Claro. frase? De um poema que será colocado dentro do finalização ali da obra da Gleice, que já está pronto esse poema. Mas era um presente, mas eu preciso falar um pedacinho dele, que é muito sobre o hoje e sobre o agora. Felicidade é a certeza de que somos amados, apesar de sermos como somos, igual a Deus. Não deu o filho dele, o unigênito, sobre a felicidade dos seres. Muito obrigado por você existir, Gleice. Inspirar muitas mulheres, por trazer essa essência cristã, essa essência de mãe, falar que é possível ter a sua profissão que você sonhou, que você sempre quis ter na sua infância, e mostrar assim, olha, isso é um legado, isso eu vou deixar para as minhas filhas, eu vou ensiná-las a fazer também com muita proeza, muita destreza. Eu sei o tanto que você investe, né, levando-as para fora de Rondônia, para outros estados, e fazendo essa imersão, porque você está dando ali conhecimento, cultura, aprendizado, daqui a pouco elas estão bilíngues, falam já língua de sinais, então assim, o que eu posso falar para você é que é felicidade. É nos pequenos atos. E muito obrigado por não ter desistido. Ai, gente, que lindo. Não foi uma caminhada fácil, mas valeu a pena. Valeu a pena cada noite mal dormida, valeu a pena cada renúncia, né? Valeu a pena porque é isso que nós deixamos, né? O que mais importa é o que vão falar depois que a gente não estiver mais aqui, né? Qual é a mensagem que a gente vai deixar ecoando no mundo? É coisa boa, é ruim? Quais são as memórias? Então, depois que eu entendi isso, eu viro a chave. E as coisas foram fluindo, o trabalho, as oportunidades, o ciclo de amizade, sabe? Até meu relacionamento com os meus pais, com a minha família fluiu. Então, ó, Que ótimo. tudo vai se encaixando, tudo vai pro seu devido lugar. E tá tudo Gleice, bem. hoje se fosse para tu indicar
um livro para o pessoal aí de casa, além do seu, O Clã das Albuquerques, o que você indicaria para as pessoas ler, para fortalecer, para começar essa jornada da primeira infância? Esse olhar para trás, olhar para todos os pontos. Bom, o livro Ciclo da Autossabotagem foi um livro, assim, que virou muitas chaves para mim, principalmente pela questão dos padrões, da repetição de ciclos. Esse livro falou profundamente ao meu coração. E para as mamães, né, para as mulheres que querem começar, né, viver um novo tempo, eu recomendo os livros da Viviane Martinello, né, Mulheres Improváveis. É incrível como só muda de endereço, mas a maioria de nós carregamos culpas que não são nossas, pesos, né? Reproduzimos histórias dos nossos antepassados e a gente não entende que o hoje e o agora é o que nós temos e que é possível mudar a nossa história. É possível. Não foi o que me aconteceu lá atrás que vai mudar o meu destino, não. É o que você faz aqui pra frente, a decisão que você toma, é o que você faz de diferente. Porque eu tinha 2 caminhos, eu deixava, as minhas filhas traumatizadas, com aquela mãe cheia de dor, cheia de feridas, né, e chegou um ponto que elas não queriam ficar comigo, né, num caminho lá atrás, antes de eu passar por esse processo. E eu tive que tomar uma decisão e assumir minha autorresponsabilidade, falar: "Não, esse papel de mãe é meu, a responsabilidade é minha e eu posso mudar isso. Porque essa é a parte boa, né? A parte boa é que a gente não consegue mudar o passado, mas a gente consegue mudar o nosso futuro, o nosso destino através de ações diárias. Com certeza. Então, isso para mim mudou todo o cenário. Parei de culpar minha mãe. Ah, é porque é o Tá pai. Ou é o vitimista. ex-marido. É culpa do ex-marido. É certeza que foi ele. Não, gente. Quando nós Quando casamos. o filho faz algo, É, também igualzinho seu pai. quando nós casamos, nós fomos por livre, espontânea vontade, né. Então, assim, quando eu entendi isso, eu falei: "Caramba, eu errei isso, eu desonrei minha mãe aqui, eu fiz isso". Então, quando a gente devolve para a pessoa o lugar dela, o lugar de honra, que é de direito da minha mãe, do meu pai, mudou todo o cenário. Amém. Que Ninguém continue mudando cada nin dia mais. ninguém nos deve nada, né. Nada. Ninguém nos deve nada. A gente parar de cobrar as pessoas e procurar fazer a nossa parte, e a vida começa a fazer sentido, a Amém. melhorar. Amém. Vamos ficando por aqui. Mas eu quero deixar uma reflexão. Mas antes de terminar, a gente tem um jeitinho do Pimenta Cash de terminar, que é uma oração. E Ai, quem que faz é o nosso entrevistado, é o nosso escritor. ai, que Você poderia, por gentileza, ah. orar por todos nós? Claro, com certeza. Ai, que privilégio, né, poder estar aqui e poder falar um pouquinho da minha crença, né, poder Amém. externalizar. Amém, Senhor Jesus. Muito obrigada, Pai, por esse momento precioso aqui com a Patrícia, essa amiga extraordinária que o Senhor me apresentou este ano. Não estava nos meus planos, mas estava nos seus planos, Deus. Então, diante de Ti, eu entrego essa amizade, eu entrego a minha história, eu entrego o propósito do meu livro, que é ajudar e inspirar outras mães, outras mulheres que estão passando por algum processo difícil. E contar para o mundo que é possível. É possível você romper padrões, é possível você escrever uma nova história, Amém. é possível você vencer desafios e você deixar um novo legado para sua família, para os seus filhos, porque no fim é isso que importa. Amém. Nós vamos prestar conta dos nossos filhos e a maternidade é uma missão especial que o Senhor nos deixou. E que privilégio é esse poder compartilhar nesse podcast com tantas pessoas. E eu espero que o meu livro e esse episódio alcance muitas mulheres, alcance muitas pessoas e que, de alguma forma, elas aprendam algo novo e que alguma chave seja virada na cabeça delas, assim como um dia virou na minha, Deus. Abençoa este podcast, abençoa a Editora Pimenta, Pai, que ela continue expandindo, contando histórias extraordinárias, histórias que valem a pena ser contadas. Eu peço que o Senhor abençoe também a Patrícia nesse novo momento, Pai. Abençoa os planos dela, a família dela, o Heitor, e que esse seja um novo tempo de uma nova história, de bênçãos e muito, muito sucesso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sucesso a todos nós e muitas bênçãos. E tudo aquilo que o dinheiro não há de comprar também, que é o mais importante. Mas quero te deixar super confortável, você, cara escultor. Quero que você fique super confortável, você leitor, para apreciar essa obra que vem com tanto peso, um peso forte, um peso da essência, um peso de dor, um peso de superação, mas um peso que muitas das vezes a gente acha que não existe,
mas vem aí todos os índices brasileiros e do nosso norte todo, trazendo em primeira a terceira grande escala. É uma hora de todos nós, do Ministério Público, da Receita, de todos os órgãos, abraçarem essa causa, abraçar esse projeto e alavancar no Brasil todo. Sair do norte para o mundo. Gente, muito obrigada. Uma excelente tarde, noite, bom dia, extraordinário, abençoado bom dia para você de casa. Ficamos por aqui com o podcast mais quente do norte, Pimenta Cast. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Que Deus nos abençoe, né, Patrícia? Amém. Tchau, tchau, gente. Cadê o Lucas com a venda dele? Que daqui a pouco ele tá falando que tá trazendo aqui.